pouquinho, por gentileza. Coisa boa, gente, que coisa boa. Uma ótima noite para você também, que está em casa, tem nos assistido. Tanta gente me manda WhatsApp, ou então manda um direct pelo Instagram falando: olha, estou assistindo os cultos de vocês, que bênção, não perco um, glória a Deus. Gente de fora, gente de outros estados. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus por essa palavra, né, gente? Glória a Deus por essa palavra. Olha, pastor, eu fui no culto, mas sempre que eu chego do culto da minha igreja, eu já pego o link para assistir o culto da igreja de vocês. Muita gente, né? Eu falei esses dias aí, uma irmã lá dos Estados Unidos falou que ela estava trabalhando, no momento do trabalho dela, e assistindo um dos nossos cultos, um culto que já tinha passado, mas ela estava assistindo. Ela tem um hábito de todos os dias ouvir a palavra e assistir os nossos cultos, e falou que ali Deus falou grandemente com ela, e ela se derramou na presença de Deus, chorou e se posicionou em algo sobre a vida dela, sobre uma área da vida dela. Eu fico contente como Deus, quando Deus nos usa, amém? Glória a Deus pelo nosso avanço, pelo nosso crescimento. Eu estou muito feliz, e só vai melhorar em todas as áreas das nossas vidas. Quantos creem nisso? Estava orando para ver o que o Senhor queria que nós ministrássemos hoje à noite, e Deus falou muito forte comigo a respeito do que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? E Ele me deu um texto, e a partir desse texto eu orei sobre o tema. O texto está em Efésios capítulo 5, versículo 14, enquanto você abre lá, ok? Efésios capítulo 5, versículo 14. O tema dessa noite é desperta, amém? Quem aqui sabe que é tempo de despertar? Por que despertar, pastor? Despertar porque você precisa crescer, despertar para você avançar, despertar para você viver o novo de Deus, despertar porque para tudo o que está acontecendo nesses últimos dias. Desperta, acorda, ei, fique mais sensível, fique apto porque Deus quer te usar. Desperta. Efésios capítulo 5, vamos lá, versículo 14. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: quantos já acharam? Diga: eu estou acordado. Amém. Versículo 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra desperta significa um despertamento espiritual, okay? Esse é o contexto dessa palavra. Significa tempo de despertar para um mergulho mais profundo. Uau, aleluia, amém? E esse despertar vem acompanhado de uma quebra da zona de conforto, amém? De um rompimento com essa zona de conforto. Ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra iluminará significa Cristo derramará. Olha isso aqui, gente, que lindo. Cristo derramará sobre você a verdade divina, como o sol transmite luz às pessoas que despertam do sono. Uau! Que coisa linda! Cristo, olha, eu vou repetir aqui: Cristo derramará sobre você as verdades divinas, como o sol transmite luz às pessoas que despertam do sono. Aleluia! Desperta também. Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. Cristo te tirará do engano. Cristo vai te tirar do engano. Há uma palavra muito contextual para o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16, ele ora para que a igreja pudesse ter os olhos iluminados para essas verdades, amém? Para compreender quais são as supremas grandezas do poder de Deus em nós, os que cremos. Desperta para entender as grandezas do reino de Deus, a profundidade de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Desperta. E ele fala, olha, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ei, desperta para você andar como alguém que é sábio nesses últimos dias. Não como nécios, mas como alguém que é sábio. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus.
O que está falando, quem está falando aqui é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando que os dias são maus, é porque eles são. Nós não estamos declarando incredulidade, não. De fato, o mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui no mundo, mas estamos posicionados em Cristo. Ainda que naturalmente estamos aqui no mundo, espiritualmente estamos posicionados em Cristo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo, amém? Somos do reino de Deus. Desperta para você remir o seu tempo. Desperta para você programar o seu tempo, para você organizar o seu tempo, estabelecer o que é prioridade, o que é essencial, daquilo que é importante, ou daquilo que é apenas alguma coisa que passa, que acontece corriqueiramente, amém? Algo que é superficial. Desperta para você remir o seu tempo, porque os dias são maus, e eles estão passando. Por essa razão, versículo 17, vamos comigo. Não vos torneis insensatos. Essa palavra insensato significa alguém que é sem reflexão, ou alguém estúpido. Eita! Mas procurai compreender o quê? Desperta para você compreender ou entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha para o seu irmão e fala, desperta. Para você compreender a vontade de Deus para a sua vida. E aí o versículo 18 ele diz, bem propício para um culto como esse, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Como? Ele fala no versículo 19, é assim, falando entre vós, não murmuração, não reclamação, não falando negativamente, mas falando entre vós. Você quer se encher do Espírito? Você quer se encher do Espírito? Você precisa falar. Quer se encher do Espírito, tem que falar a vontade de Deus. Não é falar incredulidade, não é reclamar, amém? Não é falar sobre os seus problemas, é falar para os seus problemas, é diferente. Não é falar da sua montanha, é falar para a sua montanha, para a situação, para a adversidade. Não é esse nível não é falar mal do outro, não é maledicência, não. Se você quiser se encher do Espírito, você precisa falar espiritualmente. E como é falar espiritualmente? Desperta para falar espiritualmente. Acorda para você poder falar a linguagem espiritual. Acorda e muda a sua linguagem. Desperta para mudar a sua linguagem. Qual linguagem é essa, pastor? A Bíblia está falando aqui, entre vós, com salmos, louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Desperta para você começar a orar em outras línguas. Desperta para você começar a se encher do Espírito Santo. Desperta, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Então Deus tem nos sinalizado, nesses últimos dias, a respeito sobre um despertamento espiritual. E você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus te chamou para um despertamento. Deus te trouxe aqui para um despertar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Todos nós precisamos de um despertamento espiritual. Agora, nesses últimos dias, mais do que nunca, meus irmãos, com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que nós estamos passando, diante de tantas pressões, diante de tantos ataques, diante de tantos assédios, desperta, acorda, esteja lúcido, atento, em guarda, amém? Quem estiver dormindo espiritualmente será facilmente enganado e sofrerá danos terríveis. Não dorme espiritualmente, meu irmão. Não dorme. Quem está aqui comigo? A Bíblia nos alerta em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, aliás, abre lá, que esses tempos nós estamos vivendo, ou o fim dos tempos, serão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, vai lá, versículo 1. Sabe, versículo 1, quem está comigo já aí? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas. Presta atenção, uma competição
fora do normal, fora do comum, a respeito de dinheiro, de posses, de terras, uma competição, egoísmo. Aí sabe a segunda coisa aqui? A segunda obra, avareza. Corações avarentos. O que é avareza, pastor? É um coração que arde por dinheiro, que queima por dinheiro, que busca o tempo inteiro. Não importa o que ele tenha que passar, não importam as consequências, não importa aquilo que quem ele prejudica, e muitas vezes é assim mesmo. Aí ele fala, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Nesses últimos dias, estão blasfemando o tempo todo contra a família, contra a moral, contra o que Deus criou. Aí ele fala, nesses últimos tempos também, muitos se levantarão como desobedientes. É impressionante como a cada dia que passa, a gente percebe que as pessoas estão desobedientes. Essa geração, você pode ver, eu estava falando esses dias em casa, quando minha avó estava sentada com meu avô, às vezes eles estavam conversando na área da casa deles, tinha alguém próximo assim, e eu estava em casa, e eu precisava sair. Eu falava, meu Deus do céu, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Porque eu preciso sair, e eu não posso passar no meio deles. Era um respeito, eu não passava. E eu tinha que esperar, e eu ficava aquele negócio querendo sair para brincar, e eu falava, meu Deus, mas se eu passar, esse negócio de falar pai de você, de falar pai, não sei o que, pai é senhor, meu irmão. Avó é senhora, avô é senhor. É um desrespeito, é um tal de desobediência. Mas você não significa que é desrespeito. É desrespeito sim. Quando você fala, é um tipo de tratamento que você dá para quem você honra, é como Senhor. É um desrespeito total nesses últimos dias, né? É impressionante o ataque que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão recebendo, estão sendo atacados por músicas, por desenhos, por filmes, pelas redes sociais. É um ataque fora do comum. Nesses últimos dias virão tempos difíceis. Nossos filhos estão sendo atacados dentro do quarto deles, dentro de casa. Eles estão sofrendo um ataque. E você também está sofrendo um ataque. É impressionante, é impressionante. A Bíblia continua falando, olha só, desobedientes aos pais, ingratos. O que tem de gente ingrata hoje em dia? Só pensando em si mesmo. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, pessoas que levantam calúnias contra líderes, ou até contra outras pessoas. Muita gente que calunia pela internet, começa a levantar calúnia contra a autoridade espiritual e tudo mais, sem saber direito, sem averiguar de fato se o que acontece. Mesmo se você averigua, mesmo que você tenha certeza de tal fato, não cabe a você que é filho de Deus ficar caluniando ninguém, nem levantar a situação, nem fomentar erro de ninguém. Deus não te chamou para fomentar e caluniar a vida de ninguém. Deus te chamou para abençoar, para falar bem, para promover. É impressionante como o ser humano decaído, não é o ser humano que Deus criou. O ser humano decaído, ele tem essa tendência de caluniar, ele tem essa tendência de querer saber tudo da vida do outro, e ele tem essa tendência até de gostar muitas vezes quando o outro se dá mal, ou quando o outro cai, ou quando o outro peca. Tem gente dentro das igrejas, parece que está torcendo para algum dos irmãos caírem. E quando cai, quando erra, parece que quer saber como que é fulano, ciclano, da onde? É mesmo? Meu Deus do céu. Ei, está sabendo da vida do fulano? Está sabendo o que ele fez esses dias? Está sabendo como ele está vivendo? Está sabendo como ele trata isso? Está sabendo? Ei, você viu aquele lá? Você viu aquela situação assim? É impressionante como a tendência do homem caído. Agora deixa eu te dizer uma verdade. Você não é um homem decaído. Você é um homem que nasceu de novo. Uma mulher que nasceu de novo. Você precisa se encher do Espírito para você falar como Deus fala e não como o mundo fala. Para você pensar como Deus pensa, não como o mundo pensa. Nós estamos vivendo tempos diferentes, como nunca antes existiu. A pressão é grande, você precisa estar acordado, desperta, para você discernir esse tempo. Desperta.
Ele fala traidores, inimigos do bem, sem domínio de si, pessoas que não têm domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, presta atenção, você está se enquadrando aqui, e isso aqui está falando de homens maus, homens que não têm aliança, mas tem muito crente que está vivendo assim. Infelizmente, traidores, atrevidos, enfatuados, inimigos, olha só isso aqui, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Meu Deus do céu. Então são esses dias que nós estamos vivendo. Será que você não entendeu? Em 1 Timóteo capítulo 4 agora, a Bíblia fala assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, e deixa eu te falar, olha aqui para mim, nós estamos vivendo os últimos segundos, dos últimos minutos, das últimas horas, dos últimos dias. Por quê, pastor? Porque tudo a nível de profecia para o arrebatamento já se cumpriu. Não existe uma profecia sequer para Jesus voltar. Todas as profecias bíblicas antes do arrebatamento já se cumpriu. E a Bíblia está falando aqui, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, como? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Acorda, meu irmão, desperta tu que dormes, desperta para você ter discernimento espiritual, desperta para você ter discernimento onde você deve buscar, em que fonte você deve se alimentar, desperta para você ter sabedoria, conhecimento, entendimento espiritual, para você saber separar o que é doutrina de Cristo e o que é doutrina de homens. Presta atenção que a Bíblia está falando que os crentes serão enganados, não está falando de pessoas do mundo, está falando que muitos se apostatarão. Se apostatar significa cair da fé verdadeira. Se a Bíblia está falando é porque é verdade, não sou eu que estou falando, essa palavra é uma palavra para crente. Muitos não serão, a Bíblia está falando que muitos, você não deve viver como a maioria. Muitos estão se apostatarão, ou nesse momento estão se apostatando, sabe por quê? Porque não discernem como devem se alimentar. Porque não está discernindo o tempo, porque está dormindo espiritualmente. Está na ociosidade espiritual. Acorda, desperta, meu irmão. E muitas vezes, como crente, as pessoas estão obedecendo a espíritos enganadores. Eu digo espíritos. Existem espíritos enganadores que estão influenciando a mente de muitos cristãos. Estão enganando você a respeito do que você é, do que você tem e do que você pode. Esses espíritos estão enganando. A Bíblia afirma isso. Não é algo que pode acontecer, não, a Bíblia está afirmando. E eu vou te dizer que isso está acontecendo. Já está acontecendo. Claro que se apostatar ou cair da fé verdadeira, não é algo que acontece da noite para o dia. Mas um abismo vai chamando outro abismo. Uma frieza espiritual vai chamando mais frieza espiritual. Em Mateus 24, versículo 4, a Bíblia fala, olha, vede que ninguém vos engane. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as suas associações. Ei, o primeiro sinal do fim dos tempos é o engano. Esse é o primeiro sinal. Tem muita gente nessa era sendo enganada. Eita. Nós precisamos nos fortalecer mais. Nós precisamos nos amadurecer mais. Você precisa amadurecer. Diga, eu preciso. Amadurecimento. Amém? Aleluia. 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 Agora eu quero te dizer que o Espírito Santo é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Você não vai ser enganado se você estiver sensível ao Espírito Santo. Amém? E o ministério do Espírito Santo é imprescindível para esses tempos agora, para esse tempo que nós estamos vivendo.
Amém? Diga glória a Deus por isso. Então, a comunhão com o Espírito, a comunhão com o Espírito Santo, é como se fosse uma imunidade contra o engano. Quer ficar imune a esse tempo de engano? Comunhão com o Espírito Santo. Venha congregar mesmo. Venha no culto do Espírito. Ah, pastor, durante esses últimos anos aí, o que teve de pregação contra a igreja, a igreja somos nós, não precisa ir na igreja, a igreja somos nós, amém, ninguém está falando, nós somos o templo do Espírito, nós sabemos, mas o exagero dessa palavra é tirar as pessoas do congregar. O apóstolo Paulo fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque o deixar de congregar vai enfraquecer. A palavra tem os nutrientes que você precisa. Quem está aqui comigo? Você sabe, a primeira coisa que alguém doente perde, o primeiro sintoma de alguém que está doente é a perca da fome. É a perca do desejo de se alimentar. Então as pessoas que não têm mais desejo de congregar, presta atenção, cuidado. Não tem desejo de ouvir, não tem desejo de adorar, não tem desejo de se ajuntar, não tem desejo de estar junto. E é isso que eu falo, o porquê nós precisamos de uma igreja séria, que prega a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Porque a igreja é o seguinte, ela precisa entender os tempos, ou os estágios espirituais das pessoas. Existe o estágio de bebê, existe o estágio de criança, existe o estágio ali de juventude, mas existe o estágio adulto também. E as pessoas da igreja não podem ficar o tempo todo, eu preguei domingo sobre isso, naquele estágio de criança, de bebê. Quem está aqui comigo? Nós precisamos crescer. Tem um tempo, quando você não conhece ainda a palavra, que você vai para a igreja, porque você precisa de algo. Eu preciso de cura. Não é errado, na igreja tem cura disponível para você. Amém? Eu estou com a minha vida financeira defasada, eu preciso buscar ajuda. Na igreja tem ajuda para você vencer essa situação, tem. A palavra tem instrução da parte de Deus pela palavra na igreja para você vencer essas áreas. O meu casamento está com problema, eu preciso buscar ajuda, eu vou para onde? Vai para a igreja, porque existe palavra para te ajudar nessa área, no seu relacionamento. Não fique com medo de convidar as pessoas que não conhecem Jesus a virem para a igreja. Não convido para ir na igreja não, eu tenho que convidar para vir na igreja sim. Nós temos alimento para essas pessoas. Agora, presta atenção, o tempo de bebê tem que passar, o tempo de criança tem que acabar. Não é ir para a igreja só quando precisa. Aí a maturidade me ensina que eu vou para a igreja porque eu amo estar com os meus irmãos. Eu vou para a igreja porque eu preciso me alimentar. Sabe que uma criança não se alimenta sozinha, sabia disso? A criança fica lá, mamar, aí você vem mamadeira. Ou então, quando é mais bebê ainda, ela nem fala mamar, ela começou a chorar muito os primeiros meses, você pode ter certeza, é fome. É fome. Agora chega uma hora que passa o tempo de criança, o tempo de bebê. Você está aqui comigo ou não? Aí você já está mais adolescentezinho, você vai começar a abrir a geladeira da sua casa, ok? Vai pegar lá um queijinho, vai pegar lá a manteiguinha ou o requeijãozinho, vai lá cortar o seu pãozinho, vai fazer o próprio lanche e vai se alimentar. Não fique esperando as pessoas colocarem alimento na sua boca. Se não for em casa me visitar, eu não vou aceitar. Se não fizer isso, se não me convidar, eu não vou. Você precisa se alimentar, você precisa ir para a igreja, você precisa buscar, você precisa desenvolver estratégias para o seu crescimento. Não fique esperando alguém dar alimento na sua boca. Eu entendo os estágios, e existem pessoas aqui no nosso meio que ainda estão nesse estágio de criança. Não tem problema, mas eu vou te falar, tem tanta gente que não está mais, não deveria. Existem outras que estão, mas não deveriam. Quem está aqui comigo? Não deveriam. Já tem que abrir a geladeira, se alimentar, já tem que fazer o próprio sanduíche. Já tem que discernir o que comer. Ei, olha para o seu irmão e fala, desperta meu irmão. Acorda, você não é mais criança. Eita! Desperta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora olha só, se você é nascido de novo, tem uma lâmpada dentro de você.
O Espírito Santo é uma lâmpada. O que é lâmpada? Ela ilumina. Aleluia. O que é o mal? Mal é a ausência do bem. Você está aqui comigo? E o que é escuridão? O que é treva? Trevas é ausência de luz. Na verdade, não existe um conceito de mal e nem um conceito de trevas. Na verdade, o conceito de trevas, entre aspas, é a ausência da luz, que é um conceito. O conceito de maldade, na verdade, é a ausência da bondade. Quem está aqui comigo? Então, dentro de você já tem uma luz. Então, deixa essa luz brilhar. Deixa a luz de Deus que está no seu espírito, que é o Espírito Santo habita no seu espírito, deixa ele iluminar a sua mente, deixa ele iluminar o seu corpo, deixa ele iluminar a sua volta, ao seu redor. Mas como é que isso acontece? Você precisa amadurecer, crescer. Quem está aqui comigo? Tem que despertar. Desperta, meu irmão. Amém? Olha para o seu irmão, declara mais uma vez, fala, desperta. Olha isso. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Abre lá. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aleluia. Romanos 13, 11, a Bíblia diz assim. Marca isso aí, gente. Amém? Marca isso. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no? Agora, presta atenção. Esse sono aqui se refere a uma apatia espiritual. Meu Deus do céu. Tem muito crente apático ou anêmico espiritualmente. Tem muito crente dormindo quando não era para dormir, não é o tempo de dormir, não é o ânimo, não é o tempo de ficar desanimado espiritualmente, apático espiritualmente. Cuidado, existe uma anemia espiritual por aí, levando a crentes em um território perigoso, onde Satanás domina, onde Satanás coloca enfermidade, onde Satanás joga de um lado, joga de outro, onde Satanás quer matar, roubar e destruir. Na maioria das vezes, ele seduz você com iscas momentâneas, com coisas boas momentaneamente, com descansos, refrigérios momentâneos. Quem está aqui comigo? Desperta, meu irmão, desperta. Aleluia. Eu costumo dizer que a frieza, ela tem um irmão, desânimo. Quanto mais frio, mais desanimado. Se você está desanimado no seu casamento, é porque você está frio. Precisa esquentar o negócio. Vamos lá acender uma chaminha aí. Deus me anima. Ele fala, não, se anima você. Deus me anima porque eu não tenho mais desejo. Deus me anima porque se anima você. Aleluia. Desperta. Desperta. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Abre lá. Vamos ler do 16 ao 18. Olha para o seu irmão, fala mais uma vez aí. Eu sei que é chato isso, mas eu quero que crave isso na sua cabeça. Não, não é desperta não, agora é outra coisa. Fala, fica animado. Ei, olha para mim aqui. Sabia que a gente precisa se esforçar para andar animado? Sabia disso? Aqui nessa igreja, você vai aprender a se animar. É o meu jeito, eu não gosto de rir para ninguém. Pois aqui, nós vamos quebrar esse jeito pela palavra. Pois aqui nós vamos te ensinar pela palavra a andar animado. A Bíblia fala no versículo 18, olha aqui a Bíblia falando. Não atentando nós, versículo 16. Por isso não desanimamos. Olha aí, o que é isso? O que o apóstolo Paulo está falando? Não é para andar desanimado.
Quando o crente está desanimado, ou preocupado, ou ansioso, é porque ele tem excesso de terra. Excesso de mundo na sua vida. Pouco céu, pouco reino. Por isso não desanimamos. Não é que o desânimo não chega não, ok? Mas é que o desânimo não determina o seu comportamento. Por isso não desanimamos. Ele fala, pelo contrário. Mesmo quando o nosso homem exterior, repita comigo, exterior, se corrompa, contudo o nosso homem interior, está falando do quê? Do nosso espírito. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ainda que do lado de fora esteja tudo corrompido, ou se corrompendo a cada dia mais, ele fala, contudo, do lado de dentro, está tudo bem. Se renova a cada dia, de dia em dia, o nosso homem interior. Aí ele fala, sabe por quê? Porque isso que você está passando, pega isso, Verbo da Vida Cuiabá, pega isso, é leve e é momentâneo. O que você está passando não te define. O que você está passando, esse momento, não é você. Você está aqui comigo? Não te define, mas é leve e é momentâneo, é o que diz aqui. E aí ele fala, porém, essa tribulação que é momentânea, ela vai produzir para você eterno peso de glória. Aí ele fala, então por isso, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia! Quem está aqui comigo? Eu sempre falo aqui, existem dois tipos de verdades, aquelas que são relativas e aquelas que são absolutas. As relativas é tudo aquilo que passa, não é verdade? Você está aqui, daqui a pouco você vai para a sua casa. Esse ambiente natural aqui vai passar. Da sua casa você vai dormir, amanhã você acorda, vai para o seu trabalho, ok? É por isso que o apóstolo Paulo fala, exorta os ricos, para que eles não depositem a esperança deles no dinheiro. Ele fala na instabilidade da riqueza, porque riqueza é instável, passa, pode passar, alguma coisa pode acontecer e riqueza pode ir. Tem que depositar a confiança em Deus. Você está aqui comigo? Então tem que manter os olhos fixos nas verdades absolutas e não nas relativas. E o que é a verdade absoluta sobre a sua vida? É o que Deus fala, é a palavra de Deus. Então o que Deus está falando hoje? Ei, não se desanima. Como é que alguém pode andar animado se está frio? Não dá. Se está frio, você vai andar desanimado. Vamos lá, meu irmão, vamos aquecer esse joelho aí. Vamos aquecer, vamos lá. Vamos aquecer a turbina. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já foi em alguma corrida de automóvel. Quando eu estava em Campo Grande, eu fui naquela Fórmula Truck, né? Fórmula Truck é daqueles caminhão, não é? E eu lembro que antes do início da corrida, sabe o que eles ficavam fazendo? Aquecendo o motor. Aquece o seu motor espiritual, rapaz. Vem para a oração da igreja, ora em outras línguas. Vamos lá, eu nunca vi, eu sou técnico de tênis há mais de 25 anos, um atleta de alto rendimento entrar em uma quadra para disputar um campeonato sem aquecer, sem se alongar. Não existe, os times de futebol, eles entram em campo ali, eles já estão com o corpo em calor, já estão aquecendo faz tempo. Mas você vem para o culto, não ora. Vem para um culto e quer pegar fogo. Tomara que alguém me jogue fogo em mim hoje. Para de o tempo inteiro querer que o povo joga fogo em você. Vai jogar fogo nos outros, meu irmão. Fica paradinho esperando o fogo cair. Vai jogar fogo em outro. Não é assim não. Não é alguém, o fogo cair em você não. É brasa quando se encontra, você entendeu? As brasas se encontram, elas produzem fogo. Tem que aquecer. Quem está aqui comigo? Tem que se levantar. Aleluia! Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes.
Oh, aleluia. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 32, tende bom ânimo, estejam animados. Por quê? Porque vocês estão posicionados em mim. Ele falou, eu venci o mundo. Se eu venci, vocês podem vencer também. Aleluia. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? Qual é? Qual é? Diga, a minha fé. Amém? Oh, aleluia, aleluia. Não é hora para desânimo espiritual. Não é hora para ociosidade espiritual. Não é hora, não é o momento. Fica esperto. Um pastor está se levantando hoje aqui em Cuiabá. Hoje é que dia? Dia 28. São 21 horas. Um pastor se levantando porque ouviu o Espírito Santo e está falando em alto e bom tom para você. Não é hora para andar desanimado. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei como você está, mas eu estou te falando, vai, vamos para cima, se levanta, aguenta firme. Não é hora para baixar o semblante. Oh, aleluia! O desânimo nos leva à ociosidade. E o que é ociosidade, pastor? Ociosidade é descanso na hora errada. Não é hora de descansar, aí vai lá e fica parado sem fazer nada. O que é ociosidade, pastor? Ociosidade é desperdício de tempo. O que é ociosidade, pastor? É um tempo improdutivo. Não produz nada. Desânimo nos leva à ociosidade espiritual. Meu Deus do céu. Olha para o seu irmão. Fala, não fique parado. Espiritualmente. Fala, se movimente. Se fortaleça. Se esforce para crescer. Vamos lá. Se esforce para ler mais. Para orar mais. Para congregar mais. Para pregar mais a palavra. Para praticar mais. Ei, movimente os músculos espirituais. Não. Eu não quero esse tipo de crente que quando o outro está desanimado, ele fala assim, é assim mesmo, né? Mas Deus te ama assim mesmo. Claro que Deus ama, todo mundo sabe que Deus ama independente do estado da pessoa. Mas não é essa palavra que um crente deve trazer. Não é essa. Claro que Deus nos ama. Ele nos amou primeiro, o amor dele nos atraiu, ele nunca vai deixar de nos amar, porque ele é o próprio amor. Mas parece que você está passando uma mensagem, continua assim mesmo, Deus te ama, você entendeu? Quem está aqui comigo? Não. A mensagem fala, desperta tu que dormes. Vamos comigo. Pega na mão e vamos. Um levantando o outro, um ajudando o outro, e dizendo, vamos se esforçar. Se esforça-te, tem de bom ânimo. Quem está aqui comigo? Vamos, meu irmão, vamos. Vamos para frente, vamos orar. Vamos continuar firme. Nós temos que pegar isso aí mesmo. Vamos. Dá-lhe para frente, olhando para frente, vamos. Não desiste. Aleluia. Como é que você está na sua casa? Como você lidera a sua família, homem? Mulher, como você se comporta como a gestora do lar? Como é que é? Quando a gente faz o curso de liderança, aliás, domingo passado eu passei um vídeo aqui daquele filme Desafiando os Gigantes. Quem já assistiu Desafiando os Gigantes? Tem uma cena lá, que é essa cena que a gente passa aqui no curso de liderança, que é incrível. Porque o capitão da equipe está desanimado. O capitão do time está desanimado. Ele começou a declarar incredulidade. Quem está aqui comigo? Ele começou a falar que ia perder. Ele começou a desanimar, ele começou a influenciar. Presta atenção, líder desanimado influencia mais, hein? E aí quando o líder geral, quando o técnico, o coach viu aquilo, ele falou, opa, peraí, eu preciso interromper isso aqui. Aí ele pegou aquele camarada lá, falou assim, vocês não vão conseguir não? Vocês acham que vocês não podem não? Vem aqui. Ele colocou o cara, falou assim, quanto você pode fazer? Eu acho que eu consigo fazer uns 20. Ele falou, eu acho que você pode 30. Aí ele falou, eu digo mais, só que você vai fazer vendado e com alguém em cima das suas costas.
Uau! E aí, aquele rapaz começou, logo no início, nas 10 primeiras jardas, ele já começou a reclamar, já começou a murmurar, já começou a reclamar. E o técnico falou, vamos, você consegue, vamos, não para, não pensa na dor, vamos, continua, avança. Ele, não, eu não aguento, não interessa, negocie com as suas dores, negocie com o que você está sentindo, vai, não para, continua, mas eu não aguento mais, não fala isso, você consegue, vamos. Ele continua, ele gritando no ouvido daquele capitão, daquele atleta, e gritando no ouvido daquele atleta, e gritando, foi tanto incentivo que quando ele de fato estava estafado, ele não aguentava mais, ele caiu, ele desmoronou. Quando ele desmoronou, o técnico desvendou ele, tirou a venda. Ele falou, eu consegui. Ele falou assim, você conseguiu? Você correu o campo inteiro, você andou o campo inteiro. O dobro daquilo que ele tinha proposto, ou do que ele achava que conseguia, ou que era capaz de fazer. Por quê? Porque um técnico interviu em uma situação. Quem está aqui comigo? Você é liderança na sua casa. Amém? Na sua família. Você não pode deixar as pessoas andarem desanimadas lá. É todo dia, lá em casa, todo dia a gente tem alguma coisa a sinalizar. Líder não fecha os olhos para o que está acontecendo, não. Líder tem que estar acordado. Desperta, líderes. Despertem, pais. Despertem, mães. Fiquem atentos, corrija, vamos lá, levanta, está errado, ou não sei o quê. É assim, quase todo dia tem reunião em casa. Quase todo dia. Às vezes vai dormir mais que meia-noite. Já teve dia que foi dormir, que passou, conversando, tratando de uma situação interna lá em casa. Mas é assim, vamos, você pode, você consegue, vamos lá, apontando, ó, isso está errado, não é assim, vamos para cima, vamos para frente. Marido animando a esposa também animando o marido. A gente vai conseguir, vamos lá, não para não, mas eu acho que não vai dar, esse dinheiro vai faltar, não sei o quê, esse mês vai faltar, que faltar nada, sobrará e não faltará, vamos avançar, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar, não desanima não. Antes de ontem eu bati meu carro novinho, tirei agora, tem nem 3 meses, estava todo cuidadoso lá e tal, aquela coisa, de repente bati o carro, cheguei em casa, a primeira coisa que a Ruth fez foi me levantar, levanta rapaz, bora, é assim mesmo, glória a Deus, vamos lá, Deus tem mais, aconteceu alguma coisa? Nada, ela falou, Deus bom, não tem nada, Deus tem mais, eu falei, eita glória, amém, já levantei, animado. A gente precisa se animar, o marido animar a esposa animar o marido. Desperta rapaz, desperta as pessoas que estão do seu lado. Quem está aqui comigo? Bora gente, bora ser igreja de verdade. Vamos. Desperta desse sono, desperta dessa frieza, desperta dessa fraqueza. Sai desse lugar aí, lugar de reclamação. Sai do lugar do vitimismo. Eita! Enquanto você estiver posicionado nesse lugar do vitimismo, você não vai ser protagonista de nada. Você apenas vai se ver como vítima. E vítima é vítima, meu irmão. Vítima, ela não faz nada. A vítima é vítima. Enquanto você quiser mostrar o quanto você está sofrendo, vítima. O quanto você quiser mostrar o tamanho do seu problema, vítima. O quanto você quiser mostrar o quanto você está devendo, vítima. Enquanto você quiser mostrar o quanto estão te ofendendo, vítima. O quanto você quiser mostrar o quanto estão abusando de você, o quanto erraram contra você, vítima. E Deus não te chamou para ser vítima. Não é o seu lugar. Eita palavra para levantar, para chacoalhar a roseira. Amém? A ociosidade espiritual nos deixa apáticos. E isso pode nos levar à ruína. E é por isso que a gente precisa movimentar os nossos músculos espirituais. Vou falar uma coisa, hein? Principalmente para os que trabalham aqui, para os voluntários da igreja. Presta atenção, abra os olhos. Todos os diáconos, todo mundo que trabalha, mídia, tudo, os que estão à paisana, que estão no culto hoje, os que estão em casa, me ouvindo de casa, tem muita gente que não vem no culto de quinta, assistindo o culto de casa. Presta atenção no que eu vou falar para você. Cuidado, para não se acostumar
com essa palavra. E fazer com que essa palavra se torne comum a cada dia mais, a ponto de você estar num culto como esse, e parece que não queima mais, sabe? Parece que não. Culto após culto. É um mover, é um fogo, é uma unção, uma ousadia, é um negócio. Porque é isso mesmo, irmão. Toda vez que eu venho no culto, eu falo, Senhor, tem que ter algo a mais, tem que ter algo diferente. Cuidado. Porque isso já mostra um nível de juízo sobre a sua vida, porque isso é apenas resultado de alguém que não considera a palavra e não se move à altura da palavra, não se comporta à altura dela. E esse nível de juízo faz muitas vezes você até servir na igreja, usar colete de diaconato, servir no departamento de comunicação, muitas vezes até liderar, participar do louvor, departamento infantil, mas sabe de uma coisa? Não está queimando mais. Desperta então. Desperta. Deus não te chamou para servir. O primeiro nível de chamado que nós temos não é o do serviço, não. O primeiro nível de chamado é o para estar com Deus, é o de relacionamento, é o de comunhão. Não sirva antes de viver comunhão com o Espírito, comunhão com a igreja. Não, quando Jesus falou sobre serviço, ele falou assim, olha, se alguém quiser me servir, precisa me seguir. Sabe o que significa isso? Se você não estiver conectado de coração com Jesus, você não pode servir a Ele. Se alguém quiser me servir, precisa me seguir. Se você não estiver conectado de coração com a igreja, amando, se submetendo, não adianta você estar aqui servindo. Aleluia. Vou para o final agora. Aleluia. Aleluia. Eu sempre digo que desenvolver músculos espirituais precisa de muito o quê? Diga, muito treino. Amém? E muitas vezes você tem que fazer o que você não tem vontade de fazer. É verdade. É verdade. E aí eu dou o exemplo de sempre, que é o exemplo da academia. Que você não tem vontade muitas vezes de levantar aquele peso, de fazer aquelas repetições, mas isso vai produzir músculo em você. Você está aqui comigo ou não? O exemplo da dieta, que você precisa se esforçar na dieta para você ter o resultado desejado. Nada cai do céu. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. E músculos espirituais? É muitas vezes fazer o que você não tem vontade de fazer. A religião não nos ensinou isso. A religiosidade não nos ensinou. Não nos ensinou. Muitas vezes a religiosidade, né, ela maquia as coisas, ela esconde as coisas, o estado real das coisas. As pessoas chegam na igreja com aquela cara de seriedade, com a Bíblia embaixo do braço. E eu vou te dizer uma coisa. As pessoas ficam maquiando. E ficam falando, que negócio é esse das pessoas rirem na igreja? Que negócio é esse das pessoas correrem na igreja? Igreja não é lugar de ficar rindo. Igreja não é lugar de correr. Tem que ter reverência. E você sofrendo, né? A religiosidade te matando, né? Porque por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Por dentro está aquela tristeza, aquela angústia, ou aquela revolta, ou aquela raiva, ou aquela frieza. Mas sabe, quando você quer construir músculos espirituais, você não tem vontade de rir, tem que rir. Não tem vontade, não é por aquilo. Aí os religiosos não entendem esse negócio de rir, sabe por quê? Porque eles só fazem o que tem vontade de fazer. Aí eles estão num culto como esse e falam assim, não tenho vontade de fazer isso. Quem está aqui comigo? Eita Jesus. É rir quando na verdade você tem vontade de chorar. Se levanta uma pressão, você quer chorar, não, então é hora de rir. Eita glória! É dar graças quando se quer reclamar. Aconteceu uma situação, dá graças. Quem está aqui comigo? Oh, aleluia.
Quer reclamar? Então começa a dar graças. Ei, aleluia. Cadê os adolescentes? É obedecer quando se tem vontade de desobedecer. Você está desenvolvendo músculos espirituais. É perseverar quando se tem vontade de desistir. Quem está aqui comigo? Aleluia. Oh, aleluia. Em 2 Samuel, não quero que você abra lá, a gente tem um exemplo de alguém que entrou na ociosidade espiritual. A ociosidade, na verdade, ela é o resultado já de uma frieza que estava dentro. Ok? Já tinham alguns sintomas. Então já existem alguns sintomas para aquela pessoa estar naquele estado. E aí Davi está na ociosidade, lá no terraço. A Bíblia fala, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra. Então não era para Davi estar naquele terraço, não era para Davi estar lá nesse palácio, mas ele estava lá, ocioso, não era descanso não, era ociosidade, porque era para ele estar produzindo, era para ele estar trabalhando, era para ele estar à frente, era para ele estar na guerra. A Bíblia fala isso, mas ele estava ocioso. Coração frio, aí ele avista Betseba. Concupiscência dos olhos. E aí, lá dentro já tá concordando. Não é assim? Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. Do nada, eita! Essa caixa. Não, você não cai na caixa do nada, não. Você vai perdendo a sua visão aos poucos. Vai perdendo os seus sentidos aos poucos. Quem está aqui comigo ou não? É numa pedrinha aqui, numa pedrinha acolá, desliza aqui, papapá, até a grande pedra, blum, te derrubar, te expor, tentar arrebentar com você. Isso já mostra um estado de frieza, ó, de desconexão. Ó. Quem está aqui comigo? Então o que acontece? Davi vai lá e se deita com a mulher de Urias. Meu Deus do céu. Urias, um servo fiel, capitão da guarda, um homem fiel. Adultério. O problema é que um abismo chama outro abismo. Então Davi vai tentar remendar as coisas de forma humana, de forma natural. Ele traz Urias. Fala, Urias, descansa, vai lá, se deita com a sua mulher, fica lá com ela, passa um tempo lá. A Urias falou, não, ai de mim que faça isso. Não, ele não fez isso. Então Davi vai lá e mata Urias, colocando Urias na frente. Mandou recado. Coloca Urias na frente do pelotão, para ele morrer mesmo. Então quem matou Urias foi Davi. Então um pecado abrindo o abismo para outro pecado, pior ainda. E eu vou te falar, enquanto não houver arrependimento, só vai piorando. Só vai piorando. É por isso que eu digo hoje, em alto e bom som, desperta, não importa o nível em que você se encontre. Desperta, se desperta. Só você pode fazer isso por si mesmo. Quem está aqui comigo? Até chegar uma palavra como essa, para despertar Davi. Até chegar alguém e falar assim, Davi, desperta tu que dormes. Cristo te iluminará, te esclarecerá. A palavra te iluminará. E aí ele se arrepende. E quando ele se arrepende, se posiciona e se comporta como alguém que se arrepende, então novamente Deus o exalta. Quem está aqui comigo? Novamente. Novamente Deus o exalta. Abra sua Bíblia agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6.
Aleluia. Versículo 6 diz assim, quantos já acharam? Assim, pois, não durmamos como os demais. Amém, gente? Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos sejamos o quê? Revestindo-nos da couraça olha como você deve andar, e do amor, e tomando como capacete a esperança essa palavra salvação aqui é soteria. É interessante que essa palavra soteria significa livramento, preservação. E você só pode ser preservado, livrado, quando você está com esse capacete da palavra na sua mente. Você está aqui comigo? Aí ele fala, por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para o quê? Alcançar E aí ele fala, alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aí, essa palavra soteria também significa salvação futura. E é algo que a gente precisa explicar. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento. Porque existe uma inverdade aí, falando que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe um outro desequilíbrio aí também, que fala que qualquer coisa o crente pode perder a salvação. Não. Só é possível perder salvação quando você se apostata da fé. Ok? Quando você blasfema contra o Espírito Santo ou quando você nega literalmente a Cristo. Isso é cair da fé verdadeira. Você está aqui comigo? Então, mas note que a Bíblia está falando, vigia, seja sóbrio, não dorme espiritualmente. Aí ele começa a falar, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, se revista dessa couraça, do amor e tomando o capacete, a esperança da salvação. E essa palavra aqui que significa soteria. E esperança não é uma palavra que se usa para agora. Fé é uma palavra que se usa para agora. Esperança é para o futuro. E a Bíblia está falando a esperança da salvação futura. Que é de fato quando o nosso corpo vai se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. Enquanto isso não acontecer, você ainda está sujeito, e eu não quero amedrontar ninguém não, a ser enganado, ou então a viver uma vida completamente fora da vontade de Deus, sofrendo, debaixo de opressão. Você está aqui comigo ou não? Deixa eu ver aqui. Também significa essa palavra soteria, soma dos benefícios da redenção total, que os cristãos gozarão após a volta de Cristo no céu, no reino eterno consumado por Deus. Por quê? O versículo responde, porque Deus não nos destinou para a ira. E é por isso que a gente precisa despertar, sair da zona de conforto e mergulhar. Você está aqui comigo? Para um tempo como esse, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar espiritualmente. Sair do sono ou da apatia espiritual, da animosidade espiritual. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou te dizer uma coisa. Nem todos têm o mesmo temperamento, mas os temperamentos podem ser transformados pela palavra. Agora, rotina, cada um tem a sua.
Se você chegou até aqui, até esse tempo, e você nunca se viu como alguém forte espiritualmente, é simples, muda a sua rotina. A sua rotina te fez ser o que você é hoje. Você é fruto da sua rotina. Você ora em línguas quanto tempo por dia? Você lê a palavra, você tem um período a sós com o Senhor. Você fala de Jesus. Porque até algo que aviva você é quando você fala de Jesus para as pessoas. Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Não levanta a mão. Nem fala. Se é que já ganhou. Se é que já até pensou sobre isso. Olha só os estágios. Porque a imaturidade pensa só em si mesmo. Tudo bem, ainda está no tempo de criança, de bebê. Mas o amadurecimento, ele tira o foco de si mesmo, começa a colocar o foco nos outros, na necessidade dos outros. Então o maduro, ele se vê como um supridor de necessidade. Então ele tira o holofote de si mesmo, das suas próprias necessidades. E fique em paz, porque Deus vai prover as suas necessidades. Sabe por quê? Porque quando você está suprindo a necessidade dos outros, significa que a sua prioridade é o reino. E se a minha prioridade é o reino, a Bíblia fala, é uma promessa, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o que é preciso fazer? Então realmente é despertar do sono. Então é preciso mudar, trocar a rotina. A gente está falando sobre isso, ó. Eu acho que já tem uns 3 cultos ou 4 já. Você precisa ouvir o que Deus está falando. Senão não vai mudar, senão vai passar, vai ficar vindo de culto em culto, de palavra em palavra, não adianta. E você só vai estar, essas palavras se tornando cada dia mais comum para você, e vai estar só alimentando um juízo contra você mesmo, que é o juízo da frieza, da insensibilidade espiritual. Tem muita gente alimentando esse juízo. Vem para servir, vem para o culto, chega atrasado, só pensa de última hora, papapá, chega na hora do culto, nem presta atenção direito, ou então até ouve a palavra, mas no outro dia não age à altura, não muda a rotina, não constrói uma vida espiritual, não exercita os músculos espirituais, e nada muda. Você não muda como marido, você está sempre esperando a sua esposa mudar primeiro. Você não muda como esposa, você está sempre esperando o seu marido mudar primeiro. Você não muda como filho, você está sempre jogando a culpa nos seus pais. E agora a mídia está falando isso, não pode bater no bumbum do neném, não pode mais fazer isso. O meu pai está falando isso, está me trazendo um monte de trauma. Você tem palavra aqui o suficiente para você se comportar diferente. Na sala, desde que, se você já vem há um tempo na igreja, você não tem desculpa nenhuma. Aleluia. Como eu já disse aqui,